alegria de receber hoje a Fernanda Campos, aqui no Profissional 21. Para quem tem nos visto e tem nos ouvido, sim, a Fernanda Campos é minha parceira no Papo de Doutoras, mas a história da carreira dela é tão interessante quanto as nossas conversas no Papo de Doutoras, e é por isso que eu quero saber da Fernanda hoje, que história é essa de uma moça da área de história se tornar design instrucional. Tudo bem, Fernanda? Obrigada por você estar aqui. Tudo bem, Rosa, é um prazer, né? E é um prazer trabalhar contigo dessa parceria que a gente estabeleceu. Eu sou muito feliz por esse encontro e muito feliz por esse convite para poder contar um pouco da minha história e contar um pouco sobre esse trabalho, né? Que é designer educacional, que tem sido tão falado nos últimos tempos. Mas bem, para eu contar como eu cheguei a ser designer educacional, preciso contar um pouco da minha história profissional, que começa assim, há 15 anos atrás, Aham. quando eu ainda estava na faculdade, e eu comecei a ser bolsista de iniciação científica, né, de uma pesquisa que falava sobre educação à distância, e desde então passei a me interessar por esse tema. Fiz uma especialização em educação à distância, comecei a trabalhar num projeto enorme de educação à distância como tutora. Depois integrei a equipe de educação à distância da Universidade Federal de Minas Gerais durante 3 anos. E nesse grupo eu era professora pesquisadora, e que isso constituía várias ações. Por exemplo, organização de eventos científicos, produção de cursos para formação de tutores, consultoria de materiais, reuniões com clientes, né? Clientes assim, no sentido de que chegavam professores da universidade, né, para entender mais como que eles poderiam colocar parte das suas disciplinas também, utilizando a educação à distância. Enfim, foi então nesse momento, isso por aí em 2009, 2010, quando eu comecei a atuar efetivamente na educação à distância, mais nessas funções. Mas nesse momento que eu estava nesse grupo, aí, como professora pesquisadora, foi quando eu conheci o termo, né, e essa função do design educacional, e comecei a estudar, comecei a pesquisar e levei como proposta para o coordenador. E ele falou: não quero saber disso, isso é só sobre instrução, isso não vai acrescentar para a gente. Aí, sabe quando vem um banho de água fria? Faz... Uhum. E eu estava super interessada pelo tema. Nessa altura, já comecei a desenvolver formações em workshops. Então, imagina, tinha um evento científico, eu ofereci uma formação sobre produção de material didático para educação à distância, né? Sobre metodologias para o ensino superior. Então, desde essa época, eu já me interessava pelo tema. Mas com esse banho de água fria que eu levei, deixei isso um pouco de lado e foram acontecendo outras coisas. Depois tive coordenação, eu tive a função de coordenadora, depois de cursos de blended learning. Então, imagina, tinha uma instituição e ela tinha várias disciplinas que eram em blended learning. Ou seja, para cumprir aquela portaria dos 20% à distância, certo? Acabou que isso também não deu muito certo. Depois eu vim fazer o doutorado de sanduíche. Eu continuei trabalhando com educação à distância, mas muito mais com a docência online, sabe? Mas o designer educacional foi sempre uma coisa que me motivava muito, que eu sempre me identificava com isso, porque eu tinha uma ideia que isso me dava uma visão muito ampla para a educação, né, à distância, e colocava também algumas possibilidades que eu gosto muito também, que é a criatividade, que é pensar a produção de materiais, que é trabalhar também com imagens, isso tudo que me contemplava enquanto profissional e enquanto também gosto pessoal. A vida, né, deu muitas voltas, e em 2019 eu fui convidada, então, né, tinha uma oportunidade para ser prestadora de serviço na Universidade Aberta. Fui convidada, então, para poder fazer algumas funções. Mas quando eu fui convidada nessa época, eles não deram o nome de designer educacional, não. Eles falaram que era, como que era? Era produção de conteúdos midiáticos, uma coisa assim.
E aí eu fui, mas à medida que eu ia fazendo as atividades, eu vi, falei, gente, mas isso aqui tá um trabalho de designer, não. E aí, e assim, eles deram esse nome, mas, né, tô aqui fazendo outra coisa. E aí, o que que aconteceu? De 2019 para 2020, né, continuei fazendo essas prestações de serviço na universidade, mas por ser uma instituição pública, eu só poderia fazer por determinado tempo, não era uma coisa prolongada, enfim. Mas eu tive um hiato aí nesse período, porque eu tive um contrato, acabou, e aí depois eu não podia renovar, porque eu tinha, durante um ano, tinha um tempo que eu poderia fazer, daí eu só poderia retomar no ano seguinte. E durante esse ato aí que eu tive de alguns meses, eu comecei a correr atrás de muitas coisas, assim, para reativar aí algumas coisas que tinham ficado perdidas. E aí foi quando eu retomei e tava meio que em transição de carreira, digamos assim, fiz o curso no Mercado EAD, que é o Design Instrucional na Prática, aí parece que fez um clique, sabe quando faz um clique? E aí eu falei, gente, é isso com o que eu estou trabalhando, eles não deram esse nome, mas é isso que eu sempre quis trabalhar, tipo assim, passei a me identificar, porque também, não sei se isso ficou claro, né, no primeiro episódio que nós fizemos do Papo de Doutores, mas teve uma questão profissional da minha vida, que eu tive ali um tempo, por questões pessoais, de maternidade, que eu fiquei um pouco afastada do mercado e estava retomando, estava nesse momento que eu estava retomando a minha carreira, mas também não estava desvinculando da educação. E as coisas começaram a se encaixar, sabe? E aí eu entendi que era uma forma de eu continuar trabalhando na educação, era uma forma de eu trabalhar com a educação à distância, e era uma forma de trabalhar com competências que eu, que, que eu tenho e que eu gosto bastante, assim, que, por exemplo, é criatividade, é pensar em soluções. Eu não gosto muito de pensar nos problemas, eu gosto de pensar nas soluções, né? Que isso tem tudo a ver com design. É, enfim, pensar com tecnologias também, né? Tecnologias, educação. Então, tudo começou a se encaixar. E eu, porque assim, né, eu estava também trabalhando ali na universidade, e quando as pessoas me perguntavam assim, mas o que que você faz? Aí eu falava assim, baixinho, Rosa, eu sou designer instrucional, sabe? Não, também tinha dúvida se era realmente aquilo que eu estava fazendo, também não acreditava muito naquilo. E depois que as coisas começaram a se encaixar e eu comecei a entender, aí eu comecei e falei, quer saber? Sou designer mesmo, entendeu? Sou designer instrucional, estou aqui para isso que eu gosto. Então, teve um processo, assim, de encontrar essa função um tempo atrás, passar por várias outras funções, dentro da educação à distância também, e me encontrar profissionalmente e me identificar com essa profissão, assim. Então, não dá para eu te falar assim, nossa, eu comecei a trabalhar isso, né, em 2019, porque isso eu já estava construindo há um tempo. Sim, já estava ali em estado de latência, digamos assim. É, E, aliás, é. você recebeu um prêmio recentemente, não foi? Não, foi um concurso. Então, aí o que aconteceu? Porque eu era prestadora, né, de serviço na Universidade Aberta, mas é isso, prestadora de serviço, que é como se fosse autônomo no Brasil, né? Então, assim, Só você. passava recibos, MEI, muito assim, aqui chama recibos verdes, mas é o mesmo sentido do MEI, sabe? Só para lembrar que eu estou em Portugal, então por isso que Sim. não sei se as pessoas que estão ouvindo não sabem, né? Se ouviram o primeiro episódio, se sabem disso, mas então eu estou em Portugal. E foi isso que aconteceu. E no começo desse ano abriram um concurso para a vaga de designer instrucional, eu me candidatei e fui aprovada. E o mais curioso, Rosa, fui aprovada em primeiro lugar, né? Assim, bem acirrada ali, mas fui aprovada, fiquei muito contente. Mas o mais curioso, porque é a Universidade Aberta de Portugal, uma universidade que já tem aí anos de história, ela foi fundada, né, em 89, e essa é a primeira vez que abre a função de designer instrucional. Eu prestava serviço, mas não existia essa função dentro da universidade. E agora eu fui aprovada no concurso e agora também eles vão contratar mais 2 pessoas. Vai ter um outro concurso, eles vão contratar. Então agora a gente vai ter uma equipe, né? Vou ter colegas trabalhando para poder desenvolver trabalhos e projetos da universidade. Que demais, isso foi demais, demais, demais.